Som, teste. Pode ficar com ele ali, mas pode desligado. Depois eu levo. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Agora sim, vamos acordar. Chegamos na lição 3. O livro de Apocalipse, vou fazer A gente já teve algumas lições que comentaram a respeito do assunto. É um livro enigmático, né? Aula do pastor Ribeiro, né? Que se converteu lendo o livro de Apocalipse. Aí a gente ficou curioso saber qual foi o texto. Sabe ainda? Sabe não? Qual foi o texto que mexeu? Será que foi o dragão com um monte de cabeça? O que deu medo? Foram muitos. E a gente às vezes fica com um pouco de dificuldade de estudar o livro. Porque a gente não sabe se é literal, se é de forma figurativa, é uma linguagem comparativa, metáfora e um monte de coisas. E aí a gente fica com dúvida em alguns aspectos. Nossa lição aqui, mais ou menos nas outras lições que eu li, ela não tem o objetivo de trazer um assunto muito teológico, com explicação detalhada de cada texto do livro de Apocalipse. Então, para quem gosta de ler, eu oriento, depois você coloca lá na internet assim, estudar um livro chamado Apocalipse, versículo por versículo. Para quem gosta de estudar de forma teológica e saber realmente o que está escrito ali naquele versículo. Não é a minha matéria, mas para vocês terem uma ideia, não é a minha aula. Lembra aquele texto de Efésios 3:20? O que está escrito lá? De Apocalipse 3:20. Vai lá, fala aí, Francisco. Mas conclui ele. Para eu explicar um pouquinho para vocês o livro de Apocalipse. Tá, por muito tempo, muitas pessoas acabam utilizando esse versículo para quê, Francisco? Para evangelizar, não é assim? Mas essa carta, ela foi escrita para quem? Para ímpio? Para não crentes? Para crentes. Né? Então, o versículo especificamente, ele está escrevendo à igreja, a alguém que já era, no texto seu contexto, convertido. E isso tem vários outros versículos também que falam a respeito disso. E versículos fortes. Por exemplo, Apocalipse 21:8. O que está escrito lá? 21:8. Estou dando só um livro para você entender como que às vezes é conflitante em ler alguns textos sem uma linguagem. 21:8. Quantos? Tímidos. E aí? Quantas vezes pessoas pregaram para as pessoas que elas tinham dificuldade de falar em público? Ela tem dificuldade de falar em público. Não só falar sobre a Bíblia, mas falar sobre qualquer coisa. A pessoa tem dificuldade. E aí, muitas pessoas pregam, olha, você é tímido, você não vai entrar no reino do céu. Está escrito aqui. Então, você não pode ser tímido. Mas a Bíblia não está falando disso. Nesse sentido, são os covardes, aqueles que não testemunham Jesus como Senhor e Salvador. Entendido aqui, pessoal? Sim ou não? Alguém já tinha visto falar sobre isso? Ah, você é tímido, então você dá até medo. Porque às vezes a pessoa tem uma timidez de qualquer coisa. Dizem que as pessoas têm 2 medos maiores do mundo. Quais são?
Não, primeiro de morrer, pastor Ribeiro. Muita gente tem. E o segundo, o medo de falar em público. Então não tem nada a ver com essa timidez que está escrito aí. Esse versículo de Apocalipse 21, 8, ele é realmente, se você pegar Apocalipse 21, 8, pegar 1 Coríntios 10, 6 e Gálatas 5, 19, vai lendo sobre as obras da carne, você vai ver o que realmente são as coisas que levam a pessoa a uma vida e perder a sua salvação, ir lá, e pessoas que poderiam estar aqui conosco, estar aqui adorando a Deus, serem salvos, e vão para um lugar horrível, né, que é o inferno. Pode guardar aí como regrinha para você, Apocalipse 21, 8, 1 Coríntios 6, 10 e Gálatas 5, 19. Você vai lendo as obras da carne. Mas vamos aqui na lição agora. De uma forma bem prática, o autor começa com pergunta. Se ele começa, se eu for olhar para a pergunta, eu, como professor, já faço a pergunta. Para início de conversa, qual a sua visão sobre a igreja? Eu teria que colocar para você responder. Ou fingir que está escrito aqui e ir para frente. Mas quem poderia falar para mim em 3 palavras, poucas palavras, não um testamento inteiro, em 5, 10 minutos, não isso, mas em rápidas palavras, na sua visão, né? Qual a sua visão sobre igreja? Uma vez que nós estamos estudando, qual é o nome da nossa revista? As 7 igrejas. Então é normal a gente ouvir falar da palavra igreja, que significa da eclésia, né? de igreja. Nós vamos ouvir falar várias vezes, em várias lições. Então, qual é a visão que você tem sobre igreja? A pergunta é para mim ou é para vocês? Oi? Não, para mim no momento não é. Hein? É uma revista e todo mundo comprou a revista, não comprou? Daí quando você comprou e você olhou nela, você não chamou essa atenção? Isso. Isso, uma célula, uma união de pessoas, e não é só 4 paredes. Ele fala as igrejas, né? Quem mais? 3 igrejas? É, que a irmã Eunice falou, igreja, prédio é só prédio. Por isso que a gente está estudando sobre as 7 igrejas. Quem mais quer falar? Isso, o rosto de Cristo. Isso, igreja é isso. Os antigos falavam que ia ser um cristinho. Interessante, mas era assim. Por isso que os antigos recebiam o nome do O Caminho. Entendeu? A igreja antiga, a igreja primitiva, falava assim, vocês são seguidores do caminho? Porque seguindo o Mestre Jesus. Vamos lá, eu definir umas coisas aqui, até com relação à pergunta, para a gente ver. Igreja. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Pois nós vamos entrar no que a Moniz falou. Então, a igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ou seja, ela é a família da fé. Certo? Então, ela é o corpo de Cristo, ela é a noiva de Cristo e ela é a família da fé. Aquele povo que vive de forma diferente. A igreja,
ela é coluna e firmeza da verdade. Entendeu? A igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Pega a sua Bíblia aí em 1 Timóteo 3,15, só para a gente ver isso rapidinho. Abre alguém rapidinho para mim. Então a igreja, poderíamos falar de cor, mas abra a sua Bíblia. É coluna, firmeza, na verdade. Vamos, gente, não é possível que ninguém abriu. Olha aí, lê de novo, irmã. Comandar na casa de Deus, a gente volta no que a missionária Sandra falou. Comandar na casa de Deus, né, que é a coluna da verdade. Aí por isso precisa aprender se a igreja que nós congregamos prega a verdade. Então a gente fala assim, quando a pessoa fica com dúvida assim, eu não sei qual igreja que eu vou, eu não sei qual igreja que eu frequento, principalmente para as pessoas que estão se despertando para a fé. Olha, analisa se ela prega a coluna da verdade. Se ela prega a coluna da verdade, é uma igreja que se deve ficar nela. E se ela prega a coluna da verdade, você deve sair dela. Amém? Outra pergunta que tem. Qual que é a outra pergunta que tem? Não, é o 2. Em sua opinião, não é isso que está escrito? Isso, mas não tem assim, em sua opinião. Isso, em sua opinião, onde reside a beleza da igreja? Nós vamos fazer disso a nossa introdução. Pergunta que estão na revista. Em sua opinião, é na sua. Eu tenho a minha, eu já escrevi aqui. Relacionamento com o homem e com Deus. Onde reside a beleza? Onde? Santidade. Uma igreja santa, povo santo. Onde mais? União com Deus e com os irmãos. Comunhão. Aonde reside a beleza da igreja? Na onde? Obediência. E isso é mandamento. Testemunho. Oi? Então, testemunho vivo de Cristo. Na onde? Amor? Isso? Amor e isso, a beleza da igreja está no amor. 1 Coríntios capítulo 13. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse isso, que tivesse fé, para onde transportar, e vai falando, ainda que eu desse todos os meus bens, sem amor, eu nada seria. Agora eu vou colocar alguns pontos de reflexão nessa pergunta. A beleza da igreja resiste na presença de Cristo no meio dela. O que a gente leu no versículo aí dos castiçais? 7 castiçais. 7 castiçais são a igreja. E a estrela, Jesus, no meio dela. Então a beleza da igreja reside uma igreja que prega Cristo como centro, não o homem como centro. A igreja que muda coisas e tira Jesus como centro, não é uma igreja bela. Porque Jesus é o centro da igreja. Então a beleza da igreja constitui em ter Jesus como centro, porque aí acontece tudo isso que você falou: amor, santidade, comunhão, testemunho, vida lá fora. Isso só é possível se Cristo for o centro. Outra coisa que está relacionada à beleza da igreja, na sua missão de levar a luz ao mundo. A missionária Sandra falou. A beleza da igreja não consiste em só nós aqui dentro. Só que é tudo muito bom para nós. Mas a beleza da igreja consiste
em levar para o mundo. Quando fala de castiçal, o castiçal faz o quê? Ilumina. Então a igreja é o mundo. Outra coisa, a beleza da igreja, que vocês já falaram, é na unidade espiritual. Falaram de união e de comunhão. Outra coisa que está na beleza da igreja, que vocês falaram também. Olha aí, ó. No testemunho do amor fraternal. Quando a gente fala de amor, né? Amor de comunhão, um com o outro, irmão. Amor verdadeiro. Tem mais uma pergunta ou não? Sim ou não? Mais uma, vamos lá, leia, missionária. E aí, para você, uma coisa sua, qual a maior manifestação, ou seja, presença? Qual é a maior presença do amor de Deus em relação à igreja? O que você vê que realmente representa o amor? Sim, é a sua visão, por isso que não é a minha. Quem mais? Pode falar, é isso aí. É opinião, gente, vocês podem colocar. Não fica com medo de errar, não. Incondicional, o que a Francisca falou. Cristo morreu pela igreja de forma incondicional. Misericórdia. Então a beleza da igreja é estar uma igreja que tem misericórdia. Então, ó, para você, qual a maior manifestação, ou seja, a presença do amor? Nós vimos aí. É para você, no sentido, essa misericórdia foi a palavra mais bonita. Por quê? Igreja que não tem misericórdia, só está. Né, irmão? Isso porque está. Jesus só dava chicotada nos outros, não. Ele já deu também, mas não era só chicote. Hã? Tem gente aí que é só tá. Ou o pessoal fala que é o cajado, né? Mas o cajado. Isso. Oi? Perdão, misericórdia. Olha só, então vamos discorrer um pouquinho. Eu vou com relação do enfoque espiritual. Dar seu filho para morrer por ela, por nós. Então Cristo morreu pela igreja. Eu não fui falando para vocês, tá certo? São coisas que vocês falaram e eu escrevi. Como que está ensinando. Outra coisa. Preparar um lugar eterno para nós, para a igreja. Nós vamos ter uma igreja, a igreja Jerusalém Celeste. 3. Permanecer presente e fiel até o fim. Isso é a beleza da igreja. Que não adianta lá começar uma igreja e daqui a pouquinho acabou. A igreja é aquela que permanece até o fim. Como a gente falou, não é. O prédio pode ficar firme aqui por muitos anos. Mas não é isso que a gente quer. São as pessoas, como bem disse a irmã Eunice. Aí eu escrevi uma frase. A cruz foi o ar da noiva. A cruz foi o altar da noiva. Jerusalém será o altar do casamento eterno. Vamos lá, introdução. Pastor Ribeiro, por favor. O livro do Apocalipse. Em um tempo em que os servos de Deus enfrentavam dura perseguição, João recebeu a revelação de que Cristo, o noivo da igreja, Senhor absoluto do céu e da terra, sempre esteve no total controle da história. As cartas de Jesus para as 7 igrejas tinham um propósito de encorajar a noiva. Naquele momento de aflição, o Senhor ofereceu graça e paz para a sua amada noiva. A linguagem simbólica do Apocalipse apresenta alguns aspectos que revelam a glória da igreja como a noiva de Cristo.
olha só, uma introdução junto com as perguntas que nós fizemos, ela nos traz dizendo assim, eu resumi essa introdução, o Apocalipse revela a igreja como uma noiva de Cristo. Se você lê o Apocalipse inteiro e não entender isso, alguma coisa está errada. Porque este é o princípio do livro de Apocalipse. Mostrar que a igreja, nós estamos falando, tanto ali, o livro do Apocalipse começa com antes de tudo, com a carta às 7 igrejas. Esta primeira revelação que nós vimos, pegue aí para você, depois eu vou entrar no texto, mas eu vou voltar depois. Foi a primeira visão que João viu. E ele viu primeiro quem? Qual foi a primeira visão de João? Eu acabei de falar, né? Vocês vão saber, gente. Qual foi a primeira visão que João viu no livro do Apocalipse? Os 7 castiçais, ó, a gente leu, gente. Foi a primeira visão dele. Ele viu a igreja. Ele viu a igreja. Outra coisa, resumindo essa introdução, a revelação dada a João tinha como propósito, olha só, encorajar a igreja. Encorajar a igreja, corrigir a igreja, mostrar seus erros, suas qualidades. Isso temos nas cartas, os erros, as qualidades, o que era bom, o que era ruim, é isso que a gente vê. E outra coisa, era também justamente encorajar para que a igreja se fortalecesse diante da perseguição que viria. Então, a igreja também, ela retrata como preciosa. Então, nessas 7 coisas, você vê a igreja como preciosa. Por que eu estou falando isso como preciosa? Existe muita gente hoje que não quer vir à igreja mais. É conhecido até, você já deve ter lido em algum lugar, ou visto algum vídeo ou áudio, como os desigrejados. Não. Quem já ouviu falar? Não, a minha igreja é lá na minha casa. É no meu celular, é no meu notebook. Desigrejar. Não, aí Cristo demonstra a importância da comunhão, do amor, da santidade, de demonstrar lá fora quem nós somos, não só com palavras, mas com atos e ações. É isso. Vamos aqui para o próximo tópico. O primeiro, a preciosidade da noiva. Apocalipse, que nós lemos 1:12. Se eu ler errado, vocês me corrigem, tá, gente? O próprio Senhor Jesus explicou o significado dos candeeiros. Eu vou parar aqui e vou dar uma explicação. Gente, para de ver explicação diferente. Tem gente que fica estudando um monte de coisa, querendo saber o que significa esse candeeiro. Você lê o texto, Jesus explicou o que é. Isso daí está a mesma coisa quando a gente vê aquela parábola do semeador. Tem gente que cria um monte de coisa naquilo lá, e fala que é isso, e fala que é aquilo. Quando eu vejo a pregação, se me dá tão embrulho o estômago. Quando eu vejo alguém falando uma coisa, tentando explicar o que Jesus explicou. Não tem lá a explicação da parábola do semeador? Sim ou não? Mas tem gente que pega antes da explicação e prega em cima daquilo querendo explicar. Aí me dá um embrulho no estômago, Deus me livre. É que tem hora que não dá para sair de onde a gente está, né, irmão? Né? Então, entenda isso. Né? Entenda isso. Então, a gente precisa entender. Jesus explicou o que é os 7 castiçais, gente. O que é? Todo mundo junto. O que é os 7 castiçais? Não, igreja, fala igreja, vamos lá. Vamos ver se vai, para todo mundo ficar frisado, parar de pegar outra explicação. O que significa os 7 castiçais? 7 igrejas. Vamos lá, ficou o pastor a voz ficar. O que significa os 7 castiçais? Isso. Fiz soltar para ficar. Aí quando você fala, não, tá lá, o pastor Rogério falou. Pronto. Então foi Jesus que explicou. Não precisa procurar outra explicação. Então Jesus explicou o significado dos candeeiros. O que é candeeiros? Agora quem pode me explicar? O que é isso? É o menorá, o castiçal, né?
Vamos lá, é isso mesmo, ó. Vai falar aqui, ó, os 7 candeeiros, ou candelabro, ou menorá, né? São as 7 igrejas. Apocalipse 1, né? 2b. Antes de ver o noivo, isso mesmo? Antes de ver o noivo em seu fulgor e na majestade, que foi a consequência das outras visões, João teve uma visão da noiva. Detalhe, ele viu a igreja representada pelos candeeiros ou castiçais, de ouro, esse elemento simbólico, né? Simbológico, isso? Simbólico, que o apóstolo João, no caso, viu, revela 2 características, as que demonstram a preciosidade da noiva. E agora a gente vai ver essas 2 características. A igreja como luzeiro, ou seja, no mundo, aquilo que nós falamos aqui no início das nossas perguntas, aquela que vai e leva a luz na onde as trevas, aqueles que não leiam a Bíblia, aqueles que estão em trevas e que estão à beira do aprisco, que estão quase caindo, ou estão caminhando para o corredor da morte. É como se eles estivessem caminhando lá fora, num alto monte lá, andando, sem noção, como dormindo, sonâmbulo, andando e vão cair no precipício, vão cair e vão morrer. E a igreja tem a função de ser luz, de ir lá e acordar aquela pessoa. Isso é a igreja. É um chacoalhão. Ela vai morrer, você vai lá e chacoalha ela. Ela está lá naquele templo, claro, trancado na onde está uma escuridão enorme e que ela não consegue ver luz em lugar nenhum. A igreja vai lá e leva. Pode ler para mim o A, por favor, Monice? Olha que bonito. Filipenses 2,15. Abra aí, por favor. Isso mesmo? Que é o texto que ele cita? Deixa eu ver se é isso mesmo. Como? Astros. Astro faz o quê, mano? Se eu falar o astro de Hollywood, você vai entender o quê? Que ele brilhou lá em Hollywood, né? Mas nós não somos astros de Hollywood. Nós somos astros da igreja. E a gente precisa brilhar lá fora. Amém? Sim ou não? Primeiro. B agora. Que alguém dessa fileira. A igreja como uma joia preciosa no mundo. Ela é luz e é uma preciosidade. Alguém daqui pode ler, por favor? Dessa fileira aqui que está de frente para mim.
Isaías 43, abra sua Bíblia. Vamos discorrer. Abra aí, rapidinho. Eu acho que é o versículo 5 ou 3, não falo a memória. Assim, ó. O que vocês acham aí? Visto que foste, olha, precioso aos meus olhos, eu te amei, derremes por ti. Acha aí ou não? Alguém achou? 45? É o 4? Por favor, lê o 4. Errei. Olha aí, representando a preciosidade da igreja, de cada um de nós. Visto que fosse precioso aos meus olhos, eu te amei. Existe outro texto que não me recordo agora, que fala assim, eu te amei, ou com laços de amor eterno. É como se Deus jogasse uma corda, laçasse você, e ó, laça, e vai só assim, ó, puxando. Então, quando você vê que a coisa está apertando aí, não reclama não. Às vezes é Deus apertando você chegar mais perto dele. Amém? Como isso aí, né? Que a gente não gosta, mas amar, quando você dá um abraço em alguém que você ama, bem, tá. Não é assim? Então, às vezes, Deus faz você e vai só puxando, apertando. Agora a nossa lição tem uma parte aqui, que o autor coloca, eu acredito que não dá para fazer isso, mas para refletir. Isso? Para refletir. Fala para a gente ler o texto de 1 Pedro 1,18 e organizar pequenos grupos para debater acerca do valor da igreja para o Senhor Jesus. Ou seja, se a gente fosse ler esse texto, a gente separava aqui em grupo, né, e ia fazer um debate. Isso não dá para a gente fazer, depois leia na sua casa esse texto e faz uma reflexão sobre essa importante prática para se fazer, né? Para a igreja do Senhor Jesus, né? Acerca do valor da igreja, a gente já comentou por isso bem lá no começo das perguntas, né? Das 3 perguntas, justamente porque eu sabia que não ia dar para fazer isso. Vamos pular esse. A beleza da noiva. 2, tá certo, gente? Eu estou certo aqui, não? Sim ou não? A beleza da noiva. Apocalipse 1, 13. E qual que é o outro? Está escrito aí, Manice? Isso aqui é um erro de material, ao meu ver, tá? Ao meu ver, porque o 2.1 fala da igreja de Éfeso, que é a 4ª lição que nós vamos ter com o presbítero Evandro, né? Que é a 4ª, o 2.1 fala da igreja de Éfeso. Mas vamos ler para ver se, na opinião de vocês, mudam, né? No pastor Ribeiro, ele entende que aquele erro de material lá do início não seria Apocalipse 21, mas 2.1. Só que depois na lição, 4ª lição, vai citar de novo. Certo, presbítero? Vai citar de novo 2.1. Então eu acho que é um erro de material. Posso estar errado, né? Apocalipse 13, nós vamos ler aqui, ó. O apóstolo João, o que ele faz? Viu a glória do Rei dos Reis no meio da igreja. Ao olhar para a noiva, o mundo vê o noivo. Foi aquilo que nós falamos lá no início. Ao pessoas olharem para a igreja presbiteriana renovada, precisam ver o noivo. É o pastor Naito? Não, não é não, Manice. Não é. A esposa já ficou firme ali. Não é. Então, é aquilo que a gente falou no início. Ao olhar para a igreja, nós precisamos ver o noivo. Pode falar. Se levantar a mão para mim, foi equivocada, tá, gente? Você precisa falar. Eu tenho baixa visão, né? Quem não sabe, eu vou explicar, tá? Vou explicar aqui, ó. Vou explicar para vocês. Eu sou militar do Exército e eu perdi a visão central. Então, eu tenho baixa visão. Por muito custo, eu identifiquei que o Evandro está ali, porque ele só fica ali. Por muito custo. Mas vamos supor, se vocês não falarem, vamos supor assim. Por exemplo, eu não sei se o diácono Daniel está aqui, mas como ele fica sempre perto do Carlinho, eu acho que está por lá, não está? Aí, tá vendo? Eu
orando coisas, né? Onde vocês sentam, onde vocês estão. Então, assim, se quiserem falar, fala. Professor, grita alto aí, tá bom? Pode falar, irmão. Vamos ler, irmão. Lê para nós aí. Olha que legal, porque é o livro de Oséias que fala isso também. Eu li recentemente esse livro, mas não lembrava que ele falava isso. Esse texto, Jeremias está falando para eles, olha, acabou tudo, mas eu vou reconstruir vocês, porque eu te amei com amor eterno. E é isso que Cristo ama a igreja, com amor eterno, eu te amei. Aí é triste a gente, assim, será que os nossos cônjuges amam a gente com amor eterno? Ou, A gente pensa, né? Mas aí Cristo é com amor eterno. Pergunta aí, irmã, pergunta aí. E aí, Alex? Pergunta aí, né? Laço, amor eterno. Isso é muito forte, gente, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Não tem como acabar o que é eterno, né? Não tem como acabar, né? Não tem como acabar. Muito obrigado, irmão Marcos. Vamos lá, então a gente estava comentando aqui, agora a gente vai no A, né? A beleza, é isso mesmo, irmã? Eu li? Bom, onde que eu parei? Oi? Isaías, nós paramos no texto, vocês já leram ele, certo? Onde que eu parei, gente? A beleza da noiva, nós já falamos. Qual que eu estou, irmão? Me ajuda aí. Tá, isso, tem que eu até comecei a comentar que a gente tem que olhar para a igreja e ver o noivo. Tem que ver o noivo, e o noivo é Cristo. Então, pregação que não tem Cristo como centro é um problema danado. Alguém pode terminar para mim, por favor? A beleza da noiva tem sua fonte no noivo. Olha, no meio dos castiçais, né? Ou dos candeeiros. No meio. Então a beleza está ter Cristo como centro. Viu? Isso mesmo? Vi um semelhante a filho do homem, com vestes, talares e cingido com uma cinta de ouro. Apocalipse 1:13. A noiva é bela, preciosa e relevante. Sua verdadeira beleza reside no fato de que o noivo está no meio dela. Isso repete por diversas vezes na igreja. A glória da igreja está em Cristo. A face de Jesus é revelada e refletida através da igreja. A beleza da noiva, agora aqui, não está na suntuosidade de seus templos, que foi o que o irmão Nício falou lá no início. Então, nossa, que igreja bonita, que igreja bela, igreja isso, igreja aquilo, a igreja mais bonita da cidade. Balela. Ela não é mais bonita pelo seu exterior, pelo seu interior do seu prédio. Não é. Então não está pelos seus templos, aqueles templos magníficos. Prédios. Atrás de uma igreja que custou R$1 bilhão. É muito dinheiro, né? R$1 bilhão. R$1 bilhão. Não está em seus templos ou em seu poder econômico e político.
nem mesmo em sua influência social, mas a sua fonte de beleza é Cristo. Aí a gente vai ver em todos os textos. Uma das irmãs lá do cantinho, lê para mim o B. A beleza da noiva pode ser vista por meio da ação do noivo. Uma irmã, pode ler, por favor. Tá, olha só. Vou explicar duas coisas rapidinho. Alguns podem discordar, mas é teologicamente. Eu vou explicar esse versículo de Mateus, depois eu vou voltar em outro. Falando-se da beleza da igreja, o que é importante que a irmã leu para nós, a gente repete, é Cristo no meio dela. E aí o autor traz um texto assim, tem gente, pouca pessoa, daí o que o pessoal fala? Usa esse texto e fala, olha, Cristo disse, onde tiver 2 ou 3, eu estou reunido no meio dela. Tem gente que vai até ranger os dentes a hora que eu vou falar aqui, mas está tudo bem. Né? Mas é forma de explicar. Isso, se for ler o texto e contexto, ele está dizendo de decisão. E, se você for ler o texto e contexto, ele está explicando uma coisa muito importante no Evangelho de Mateus. Ele está explicando assim, ó, quando o irmão pecar contra o outro, o que você faz? O que você faz? Chama ele, conversa com ele. Aí depois, não ouviu, chama mais testemunha. Aí depois, se ele não ouviu, o que você faz? Chama a igreja. Está escrito lá, os responsáveis. E aí ele fala, onde 2 ou mais estiver reunido, eu estou no meio deles. Ele está dizendo na decisão, não no número pequeno de pessoas. Tem gente que está querendo bater em mim, mas está tudo bem, é o texto, o contexto. Agora, quando fala de Cristo no meio da igreja, que foi o texto principal que a irmã leu, e no título, o que traz de tão importante que não pode deixar? Cristo age no meio de sua igreja, e ele está no meio da sua igreja. Lá no Antigo Testamento, guarde isso, Deus, quando foi organizar o seu povo para andar e para preparar as suas tribos, ele falou, vou usar um pouco de eufemismo para vocês entenderem, de uma forma a falar bem tranquila, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Ele falou assim, olha, vocês vão fazer as suas necessidades. Alguém já leu isso lá na Bíblia? Então vocês pegam, vocês tapam isso. Vou explicar mais claro, igual o gatinho, né? Fez lá na cidade, ele cobre. Por quê? Deus falou ao povo de Israel, eu ando no meio de vocês. Então eu vou trazer para o novo dia de hoje. Na igreja não pode, seja ela qual for. Não é a física que eu estou falando. Não é a sujeira de chão. Não é a sujeira do papel que caiu ali. Numa igreja verdadeira não pode ter sujeira, porque Deus anda, Jesus anda no meio dela. Então não pode ter sujeira, não pode ter mancha, mas não é mancha só. Vem um negócio, sujeira aqui e fala, o altar está sujo, não é isso. É não ter coisa errada, corrupção, mentira, engano. Passar os outros para trás, dever na cantina, dever revista e não pagar. É isso, não pode ter coisa errada. Você não pode coxar em 2 pensamentos. Ou você acende, ou lá, não pode ter comunhão entre Cristo e Belial, não pode ter comunhão entre luz e trevas. Luz é luz, treva é treva.
Terminou? Sim. O altar é isso. O altar, assim, ó, vamos olhar assim, ó. Você olha para dentro de mim, tem coisa em mim que eu não gosto. De verdade, eu sou verdadeiro com vocês. Tem coisa em mim que eu não gosto. Não gosto. E a gente tem que ver entre cada um de nós a verdade. Por isso que era engraçado, né? O profeta e o sacerdote. O sacerdote ia lá, preparava o altar. O sacerdote ia lá e quebrava o altar, construía. A gente tem que olhar para isso e começar a entender que temos que arrancar daí qualquer sujeira da nossa vida. Isso é forte, mas é verdadeiro. Próximo. Ó, para refletir, também outra coisa que não vai dar, a gente vai ter aqui, para refletir. Qual é a importância da presença e da ação de Jesus na igreja? Uma pergunta. Aí fala, liste ações de Cristo, né, por meio da igreja e faça uma reflexão sobre cada delas. É isso agora. Próximo tópico. Qual que é o próximo tópico? Anjos da noiva, Apocalipse 1:20. Alguém lê, por favor? Apocalipse 1:20. Perdão, texto, né? 2. Anjos da noiva. Desse lado aqui, essa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Tá, a gente vai externar essas funções rapidamente. Mas antes eu queria falar para você. Então aqui Cristo demonstra que o anjo da igreja é o mensageiro. Gente, põe uma coisa na cabeça aqui para explicar. Fica mensageiro, aquele que é a mensagem. E alguns autores entendem claramente que isso foi escrito para cada pastor ou para cada líder daquelas 7 igrejas. Outros não acreditam nisso, mas uma grande maioria acredita nisso. Só que entenda uma coisa, o pastor não é um ser celestial. Certo, irmão Nis? Ele é, irmão Nis? Fala para nós. Não é, de jeito nenhum. Tem muita gente que acha que o pastor é um ser celestial. E às vezes, desculpa, perdão a palavra, uma bajulação terrível. Um exemplo, fui numa igreja ainda quando convertido, vi renovação, vou dar um exemplo para vocês. Não vou falar com a igreja, então não tem problema. Já fui em várias. Estava começando no processo de... Aí eu cheguei num lugar, acompanhado de um pastor, aí estava lá um cafezinho. Aí chegou eu, o pastor. Aí o obreiro estava... Pastor, café, senhor. Aí chegou a minha vez. Pega aí. É o ser celestial. Eu novo, chegando da renovação, que eu falei, nossa, que coisa, né? Pega aí. Ser celestial tem asa. Na minha visão, anjo não tem nem asa, porque anjo é a perfiguração de um homem, né? Se manifestou como homem. Geralmente os que têm asas, lendo biblicamente, são os serafins e os querubins, né? Os querubins. Tá nesse detalhe. Geologia, história, né, pastor Ribeiro? E daí não dá para a gente dar uma aula sobre isso. Hã? É um ser celestial que as pessoas pensam que é. Mas não é de forma nenhuma para desonrar o pastor, não estou falando nada disso, tá? Mas nós somos todos irmãos em Cristo. Jesus, aí aponta coragem de dar
servir o pastor, não servir a mim, não que eu fiquei bravo com isso, mas me serve o resto da vida, né? Para contar para vocês, ainda é o jeito que não é certo. Para vocês. E Deus prova eu que é uma beleza, eu adoro isso. Eu falo, Deus, mas por que o senhor faz isso comigo? Aí fui num outro lugar, vou até parar aqui, se não der. Porque a gente dentro da igreja, você não ser amado, você fica triste. Fica triste, você fica triste. Acontece, aí eu fui lá numa grande de pastores, de um monte de gente. São Paulo, posso até falar para vocês quem é. Fui com o pastor Zé Carlos, isso eu posso falar. Nada a ver com ele. Uma igreja enorme. Dei do lado do meu pastor, claro. Aí foram dando água, copinho. Água para o senhor, pastor. Água para o senhor, pastor. Água para o seu contrato. Entender? Pastor, água para o senhor, pastor. Água para o senhor, pastor. Então, quer dizer, eu falei para o pastor Zé Carlos, lógico, eu tinha liberdade. Ele falou, nossa, eu não vi isso. As pessoas não percebem. Eu não era pastor, então eu não podia tomar água. Mas dentro da igreja, entendam, então a gente está falando aqui de coisas que a gente precisa melhorar. Então entenda isso, você não é tratar como se fosse um anjo. Ele é um homem tirado do meio do povo para apresentar o povo e para zelar pelas nossas almas. Por isso a gente tem que cuidar por esses pastores. Alguém pode ler para mim? Vamos externar. Então, eu vou tentar ler isso. A função de entregar a mensagem de Deus. 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O pastor, como anjo de uma igreja local, é o responsável pela mensagem de Deus para o seu povo. Ele é o porta-voz de Deus para abençoar a congregação por meio da pregação, das escrituras, a comunidade, isso mesmo? Comunidade, ou seja, nós guiada e alimentada, edificada, aperfeiçoada e cresce através da mensagem da palavra de Deus. Jeremias 3,15. Então é aqui, volta a falar, falei diversas vezes, santifica no Senhor, santifica na tua palavra. Então igreja tem que ter palavra, igreja tem que ter palavra, igreja tem que ler Bíblia, tem que pegar o texto, você leu, pregou, aprendam isso, pregou o texto ali, pregando, prega sobre o texto, explica para a igreja o que está dizendo aquele texto, para de inventar lorota, explica o texto. Pessoas querem aprender o que, assim, a Bíblia já está revelada. O que a gente precisa é a iluminação do Espírito Santo. Está sendo lido. Olha só para vocês terem uma ideia. Só o fato de você pegar a Bíblia aqui e você ler ela com autoridade na igreja, ela já tem poder de curar, de libertar, de restaurar a pessoa. Então entendo isso. Vamos lá. Jeremias, agora o anjo da igreja não tem a função de produzir a mensagem. Ele não tem autorização, olha que interessante, para o quê? Alterar o conteúdo da palavra. Sua missão é transmitir a mensagem com fidelidade. Eu vou falar aqui na hora. Tem um texto que fala assim, não me recordo agora, que fala que não é para a gente acrescentar nada sua palavra. Lembra, irmã Francisca? Não, mas é o Provérbios. Ela sabe o que eu estou falando. É Provérbios. Eu não me recordo se é Provérbios 30. Lá é o último versículo lá. Apocalipse também fala. Né? Pega o último aí de Apocalipse, pastor Ribeiro. Pega aí. Não, pega o Apocalipse. A Francisca está no Provérbios. Tem um texto, não me fala a memória, 30, alguma coisa, muito versículo, a gente não guarda tudo, né? A gente não guarda tudo, mas pega o do Apocalipse, lê alto, pastor Ribeiro. Fala, ela sabe quem que achou? Pera aí, quem que achou?
Aí, tá vendo? 30. Lê lá, ó. Olha só, tem gente que pega o trecho de Ezequiel 37 e fala um monte de coisa que não tem nada a ver na Bíblia. Aquilo é uma visão, aquilo nem aconteceu. É uma visão. Ó, Apocalipse 19. Opa, você não pode acrescentar e você não pode tirar. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Forte, ó. Continuando, o desafio do pastor é ser fiel às Escrituras, que nós estamos falando nesse texto bíblico aqui, ó. Fiel às Escrituras. A função profética do pastor é não adulterar a essência da profecia. Agora aprenda isso. Gente, a pregação, tem gente que fala assim, nossa, fui na igreja hoje, não teve nenhum profeta. Meu Deus do céu! Ah, eu fui no culto, uma profecia. Misericórdia, gente. A pregação é a profecia da palavra de Deus. É a voz de Deus falando. Então entenda, quando se fala profecia, é a pregação, ó. A essência da profecia, certo? Da profecia que já foi revelada, o que eu falei. Já foi revelado, mas precisa da iluminação. Foi revelada que se requer dos dispenseiros, aquele que distribui, né? Dispenseiro, é que cada um deles seja o quê? Encontrado fiel. Coríntios 2, 4. 4:2. Irmão Marcos, lê para mim B, por favor. B. Título, por favor, Marcos. Quando fala de comissionado, é alguém que foi-lhe otorgado autoridade, porque tem o bastão, porque tem o cajado. Ele é o responsável de pastorear, de nortear onde ele vai levar a igreja. Pastores, entre aspas, que levam a igreja até para a morte, literal, no literal. Quando falando da vinda de Cristo e como que Cristo ia vir, que havia, venderam tudo e daqui pegaram veneno e se mataram. Literalmente, isso aconteceu. E não é por uma vez, não, por diversas vezes. Para refletir, não vai dar para a gente fazer, né? Vou pular essa parte. Eu tinha colocado alguma coisa aqui, mas não vai ter para fazer, para a gente ler. Né? 10 minutos, pastor? Vamos lá. Para refletir, vamos lá. Leia Hebreus 13, 7 e dialogue sobre, até um com o meu, o que não é? Sobre as funções pastorais destacada, ou seja, neste texto, que diz Hebreus 13, 17. Texto, por favor. 13, 7. Vamos ler esses dois versículos. Lê de novo, irmã, vamos lá. Lembrai-vos, é um verbo aí, ó. Eu lembro, você lembra, nós lembramos. Estamos lembrados, pastor. Vamos destacar aqui.
Ou seja, o pastor, aquele que transmitiu a palavra, nos orientando como é a nossa maneira de viver. Próximo. Está vendo? 17. 17. Opa, verbo. Eu obedeço. Obedece. Ele obedece. Nós obedecemos. Aí eu trago uma coisa para vocês de discernimento. Aprendam isso. Eu vou falar com o militar. Cadê o Cristo? Entendeu? Ele está aqui, não? Que já foi? Ou é? O Cristo ainda é, né? Igual eu. Nós estamos lá na reserva, mas a gente é. Regra burra não é para obedecer. É para obedecer o pastor, mas o pastor falou, vai, bate no outro. Você não vai bater no outro. Falo para vocês porque exerce a continuação assim. Nossa, está gravando, mas vamos lá, não vou falar isso, vou mudar. Mas entenda isso, olha só. Regra burra não é para obedecer. Não pode. Mandou fazer determinada coisa que está errado, não faça. Não faça. Porque não pode. Obedecer no Senhor. Aí fala a mesma coisa das mulheres. Sede obediente aos vossos maridos. Como no? Tá, é um Senhor aí, não é o Senhor marido não. Tem gente que confunde as coisas. Interpreta o texto tudo errado. Não, aí, tá cutucando, tá vendo, Alessia? É no Senhor. Não é o Senhor marido, né? Não é isso. Então, pessoal, a gente chegou no final da lição, que teria muito mais coisa para falar. Tive que pular algumas coisas minhas que eu tinha preparado aqui. Senão o pastor Ribeiro faz assim, ó. Estou brincando. Estou brincando, mas eu não concluí ainda. Estou brincando com o senhor, pastor. Eu não concluí ainda, fica tranquilo, eu vou concluir. Não, aqui nós vamos escorrer. Fica tranquilo. Vamos lá, conclusão. Guarde isso, ó. O Senhor vê a igreja como dela, vela. Isso, ó, eu não está errado aqui, ó. Olha o meu como é que está aqui, pastor, ó. Bela e preciosa. Eu tenho dificuldade para ver. Bela e preciosa. Por isso, destinou os anjos, né, são servos, para dela. Vamos falar duas coisas importantes aqui, ó. Anjo, mensageiro. Então, destinou os mensageiros. Mas nós temos os outros anjos, que são anjos mesmo, seres celestiais, que são ministro de Deus para obedecer à voz de Deus. Aprenda, não é a sua voz. Anjo, amarra ele, não é a sua voz. Anjo, faz isso. Anjo, faz aquilo. Não é você que manda no anjo. Tem gente que anjo é um marionete, que você pega ele e coloca no que você quer. Não é isso. Então, preciosa. Por isso, destinou os anjos para o que? Cuidar dela. Cristo ama a sua igreja, por mais que a igreja tenha problemas. Tem ou não tem? Tenha problemas, ela continua. E aí vou falar uma coisa aqui, não está no texto, mas fala assim. Por que fala assim? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. O inferno tem porta? Aqui, é uma alusão que as decisões, grandes decisões, elas eram tomadas nas portas. E nenhuma, ou seja, decisão tomada no inferno vai destruir a igreja. Amém? Nenhuma decisão tomada no inferno vai destruir a igreja, por mais problema que ela esteja. Por isso que Paulo escreveu ao Coríntios uma igreja cheia de problemas, mas ele escreveu para corrigir ela. Então, sendo a noiva do Cordeiro, você, põe a mão eu, fala eu, fala gente. Você faz parte da igreja, por isso é alvo do amor de Cristo. O Senhor se... O que está escrito? Se importa com você. Pare de achar e que você tem que ficar buscando ajuda nos outros. Estava falando agora mesmo com alguém, logo que eu cheguei na igreja. Às vezes a gente quer a ajuda do outro.
Mas quem se importa com a gente é Deus. Importa com você, Ele está cuidando da sua vida. Descanse na graça soberana de Cristo e desfrute das bênçãos adivinhas de seu extraordinário, olha só que coisa ali, extraordinário, o quê? Amor derramado em prol de sua vida. Romanos 5. Romanos 5. Deus derramou o seu amor em nossos corações. Amém? Oportunidade, Jesus. Sim, senhora.